E aí, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia de trabalho, sempre surgem algumas dúvidas. Sempre tem alguma situação que você fala, e agora? O que eu faço? E a intenção é ajudar vocês nessas dicas, nesse dia a dia, né? O que vocês podem fazer nesse momento, né, de dificuldade. Então, eu estou com algumas perguntas aqui. Podem começar a colocar as perguntas de vocês. A primeira pergunta, né, que a gente tem aqui, uma cuidadora me mandou o seguinte relato, né? Erlaine, atendo uma paciente há 5 anos e ela começou o seu estado de finitude. Não tem mais o que fazer, um câncer que se alastrou no corpo inteiro. E eu te pergunto, o que eu faço? Meu coração está dilacerado, não sei como lidar com a situação, principalmente quando ela geme de dor. E aí, eu pergunto para vocês já passaram por uma situação dessa? Alguém já passou por uma situação de atender um paciente na finitude? O que acontece, gente? É muito importante no seu dia a dia você se preocupar, principalmente, né, com você também. É o que eu sempre falo para as pessoas, não tem como você dar para o outro o que você não tem. Nesse momento eu estou aqui, ó, com um copo cheio de água. Eu consigo beber e eu consigo oferecer para Marcela Souza, para Adriana, para Guta, para Cleide, para Priscila, para Nádia, para Ana Carolina, para Edna Gomes. Aceita um pouquinho? Eu consigo dividir com você, porque eu tenho para oferecer, né? Tem aqui, ó, muita água para mim e para você. Então, eu consigo dar o que eu tenho, ok? Só que se por um acaso acontecer de secar, acabar, não tenho mais. Tem como eu oferecer para o Wilson, para a Zuleide, para a Mônica, para a Fernanda? Não tem, porque eu não tenho mais. E assim é o nosso psicológico, né? O meu psicológico precisa de estar cheio, abundante de energias boas, né? Eu preciso de estar tendo boas energias, bons sentimentos para doar para o outro. Se eu não tiver, eu não tenho como dar o que eu não tenho. Então é necessário que principalmente, né, o cuidador em si precisa de se preocupar com isso, mas principalmente que você se preocupe no seu dia a dia de cuidar do seu emocional, que você cuide de você, primeiro você, depois o outro, tá? Existe uma regrinha que eu sigo ela, que é a seguinte: primeiro você tem que cuidar de você e da sua saúde, depois você tem que cuidar da sua família e depois do seu trabalho. E nunca troque essa regra. Nunca troque, né, essa hierarquia, porque primeiro você tem que estar bem para você dar ao outro, né? No momento da finitude, esse paciente vai precisar muito de você, você precisa de estar bem para poder atendê-lo. Então é necessário que você cuide de você também. Paciente caiu e fez uma fratura. Gente, não tem o que fazer. Leva esse paciente para o hospital, tá? Somente no hospital, fazendo uma radiografia, vai ver realmente o que quebrou, se vai imobilizar, se tem que fazer cirurgia, tá? Tem pacientes que precisam de operar, outros o médico vai fazer um tratamento conservador. Vai depender de cada situação. Então, é muito importante que você que está aí do outro ladinho, o paciente caiu, espera, fala assim, fulano, calma, né? Respira fundo, mexe uma perna, mexe outra, alguma coisa dói? Não, mexe um braço, mexe o outro, e o braço dói. Opa, então só um minuto. Chama, de repente, o SAMU vem, pega esse paciente. O único problema, né, que se você chama o SAMU, o paciente é obrigado a ir para o SUS, né? Então, assim, em algumas situações, se você vê que não tem nenhuma urgência ali, nada muito sério, é melhor você, por exemplo, se é só o braço, né, reserva, coloca uma talinha, né, nesse braço, coloca no pescoço e leva para o hospital.
já para o hospital, que a pessoa tem o hábito de ir, para quem tem plano de saúde, né? Que às vezes o processo delonga muito, porque qual que é o procedimento? O paciente, ele vai para o SUS, né? Lá no SUS, faz o diagnóstico que ele tem plano de saúde, aí precisa de uma outra ambulância para transferir esse paciente para o lugar que ele vai ser transferido, né? Para o hospital particular. Então, isso parece ser fácil, mas às vezes demora um dia inteiro para conseguir essa transferência. Então, às vezes não vale a pena. Mas se você se vê numa situação de desespero, chama o SAMU, tá bom? A Mari está falando, eu estou me qualificando para ser uma excelente profissional. A minha amiga fez um curso e falou que o uso da luva no banho não é apropriado. O que a senhora acha? Então, olha, eu vou te ser muito sincera. Eu acho que a gente deve calçar a luva para a gente poder atender o paciente. Até porque, como é que eu vou fazer na hora de limpar, né? A vagina, o ânus, o pênis desse paciente, né? Então, assim, eu acho que deve se usar luva. Mas, assim, eu não contesto, né? Às vezes tinha um contexto lá de um paciente. Por exemplo, existem pacientes que têm alergia à borracha. A luva é uma borracha. Então, tem paciente que se você começar a alisar o paciente ali com luva, ele vai empolar todinho. É uma situação que precisa ser olhada com atenção. Esse paciente não tem como você usar a luva. Entende o que eu estou querendo dizer? Tem que ver, de repente, existe a de látex, existe a de vinil, né? Então, vai ter que ser um outro tipo de luva, ver se ele não tem alergia a um outro tipo de luva, de material. Então, assim, existem situações, mas de uma forma geral, a luva faz parte do EPI do cuidador. Então, o que é EPI, né? Equipamento de proteção individual. Então, o significado de EPI é equipamento de proteção individual. Então, é uma proteção para você e também para o idoso, tá? Existem idosos que têm doença sexualmente transmissível. Ah, mas idoso pode ter? Pode. Por que não, né? Existem idosos que têm doenças que podem ser transmitidas e você tem que se precaver. Você, como cuidadora, pode ter alguma doença que pode transmitir ao outro. E por que não ter cuidado? Entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes você pode estar doente e você nem sabe, né? Nós estamos aí agora, ó, com essa pandemia, com esse vírus, né? Esse vírus que, infelizmente, né, está fazendo a gente perder muitas pessoas e está mostrando pra gente. Você pode estar com vírus e nem sabe. E aí, quando você vai procurar saber, você vai saber que você já pode ter transmitido para muitas pessoas. Então, é muito engraçado como que essa situaçãozinha aqui, ó. O ato de eu vedar, né, o ar que está saindo do meu nariz e a minha saliva, né, eu não transmitir isso para o outro, já protege tanto o outro. E se você parar para reparar, não sei se vocês já pararam para reparar isso, como que a nossa meleca tá diferente. Já repararam isso? A minha meleca tá clara, né? Às vezes, antes da pandemia, antes de usar máscara, eu uso máscara o dia inteiro, tá? Fora de casa, né? Se eu vou sair, eu coloco a máscara. Então, o que acontece? A máscara já é o primeiro filtro, né? A meleca é o quê? O filtro, os pelinhos do nosso nariz que vai filtrando para não entrar sujeira para o nosso organismo, né? Então, depois você tira e sai aquela meleca. E a meleca muitas vezes está suja, está escura por causa da poluição, né? E aí, quando você usa a máscara, o primeiro filtro está sendo aqui, ó. Então, você respira, já houve uma filtração da sujeira nessa máscara. Entende isso? E aí, o que acontece? A minha meleca, pelo menos, meu marido fala que eu tô com mania de analisar a meleca. Mas reparem para vocês verem. Todas as vezes eu falo, gente, a meleca de vocês é diferente, porque eu já reparei isso, assim, muitas vezes, sabe? Como que ficou diferente. A Valdileia tá falando, tirando a hora de fazer a troca da fralda com fezes, posso usar a luva o dia inteiro? Não precisa ficar calçada, né, com luva o dia inteiro. Você vai usar só na hora de fazer o procedimento, tá? Ah, eu não sei se é isso que você está perguntando. Eu posso usar uma mesma luva o dia inteiro? Não sei se é isso que você está perguntando. Então, o que acontece? O ideal é que você
troque a luva, tá? Mas às vezes, por exemplo, você deu o banho do paciente, essa luva molhou toda, né? Não tem como você aproveitar ela. Mas, sei lá, você calçou a luva e fez alguma coisa no paciente e você, tipo, nem sujou a luva, tá? Sei lá, você... O problema é que não tá vindo nada na minha cabeça, não. Porque se você fez um curativo, essa luva tá infectada, você vai ter que jogar fora também. Se você trocou o paciente a urina, eu troquei a urina, não sujou a luva, eu posso usar de novo? Não, né? Porque essa urina, apesar de você não ver, tem ali, né, resíduos que não fazem bem o organismo. Aí depois você vai e calça a luva para escovar o dente da paciente, por exemplo. Não dá, né? Então, assim, de uma forma geral, a gente descarta. Mas, sei lá, você calçou a luva e não precisou de usar. Aí não, você pode guardar ela para usar depois, né? Você calçou a luva para... É porque não tá vindo nada na minha cabeça, assim, para poder dar de exemplo. Mas uma coisa que, assim, você sabe que não contamina, que você pegou e depois você pode usar ela novamente. Mas, de uma forma geral, trocou fralda, seja de urina, de fezes, deu banho no paciente, você está contaminando essa luva. Então, você tem que descartar ela, tá bom? Pergunta do Bruno, muito boa. Ó. EPI não é indicado utilizar, a não ser que não tenha realizado nenhum procedimento. Não é pergunta, é afirmação. É isso aí, Bruno. É o que eu tô falando. Não vem nada na minha cabeça para você reutilizar. A não ser que aconteceu uma situação, né? Tipo, você calçou a luva e depois não precisou. Sei lá, tipo, calçou a luva porque a outra cuidadora falou, ih, fez xixi, tá muito, fez cocô. Aí a outra cuidadora olha direito e fala, não fez não. Então você tinha calçado a luva, né? Você tirou a luva ali. Sei lá, você calçou a luva. É porque assim, eu não calçaria a luva, tá? Para poder mexer, colocar um brinco. Eu não calçaria a luva para isso, tá? Mas sei lá, pode ser que a pessoa queira calçar a luva para mexer, colocar um brinquinho ou para fazer alguma coisa no rosto do paciente. Você pode até guardar essa luva para poder usar depois para fazer uma troca de fralda. Mas assim, de uma forma geral, quando a gente vai fazer alguma coisa assim, tipo escovar dente, né? Você não precisa de calçar a luva, tá? Então, assim, é o que eu estava falando. Não me vem nada na cabeça que você pode reutilizar essa luva. Mas às vezes também, tipo, tá me falhando aqui, mas pode ter uma situação. O que eu quero dizer, gente, por exemplo, quando você vai dar um banho no paciente, você vai do mais limpo para o mais sujo. Então, o banho no leito, né? Você vai dar o banho no paciente sentado lá na cadeira higiênica. Você não começa o banho limpando a vagina do paciente. Você começa limpando o quê? A cabeça, né? De cima para baixo, o rosto, né? Lavando tudo bem direitinho, a mama do paciente, a axila e tal. E é aí que você vai chegar lá na região íntima do paciente. Por quê? Porque essa luva, né? Ela vai se contaminando. Quando você chegou na região íntima, entre aspas, a contaminação máxima tá ali. Pode ter restinho de fezes, né? Que você tirou a fralda e você não viu. Ou então o paciente sentou ali, né? Aquela posição sentada ali ficou confortável, né? E aí o paciente tá sentado ali e aí ele fez um pouquinho de fezes. Então, assim, começa do mais limpo e vai para o mais sujo. Isso aí, Bruno. Começa na cabeça e vai descendo, ok? E aí, pensando nesse propósito, é que eu tô pensando na luva, né? Às vezes você usou a luva, sei lá, para fazer. É porque eu não uso a luva para poder escovar dente do paciente, por exemplo. Mas se alguém usou uma luva para escovar o dente do paciente, você pode guardar essa luva e usar na próxima troca de fralda. Não vejo problema nisso. Mas eu troquei só o xixi do paciente. Eu posso guardar para o próximo xixi? Não, aquela luva ali, ela já está contaminada, ok? Beijo. Boa noite já? Não, quase boa noite. Boa tarde. Tchau.